mais um episódio do Pod Mãe no ar. Qual é a temática hoje? Você tem 40 mais? Tá chegando perto do 40? Tá com medo? Cadê a saúde feminina dessa fase? Não precisa ter medo. Dá para tratar. Tem bastante tempo de vida ainda. Dá para ser feliz. A gente trouxe hoje uma pessoa que vai sanar todas as suas dúvidas de qualidade de vida, saúde da mulher após os 40. Porém, antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador oficial, a Toy Mania. Ela é uma loja de brinquedos que trabalha com todos os brinquedos educativos para todas as idades, os preços maravilhosos, e agora eles têm um aplicativo, onde lá no aplicativo você tem acesso a ofertas e produtos especiais para quem acessa através do aplicativo. E além disso, a gente tem cupom especial para todo mundo que assiste a gente, que é o POD15, POD número 15, que é R$15 a cada R$100 em compras. Tá, agora é final de ano, né, gente? É hora de comprar os brinquedos para as crianças. E a gente tem vários episódios, inclusive, muito legais, do porquê dar os brinquedos para as crianças, a importância de presentear com um brinquedo, o quanto que você não desenvolve, né, a idade dele, a criatividade e tudo mais. E até a parte escolar, né? Exato. Tem muito brinquedo que depois ajuda Educativo. o educativo, o que ele vai aprender na escola. Então, gente, entra lá e use o nosso cupom POD15. E a nossa convidada de hoje é a Alessandra Feltri. Ela é nutricionista especializada em ajudar mulheres no climatério e na menopausa. Mulheres que estão entrando nessa fase da vida que parece, Ale, que era meio obscura pra gente, né? A gente ouve as nossas avós, as nossas mães. Parecem que elas perdem o brilho, assim, a partir de certa idade. Era o que a gente sentia vendo as nossas mães. Mas não precisa ser assim, né? Não Obrigada, precisa ser viu, assim. Você tá aqui. Obrigada eu pelo convite, meninas. Parabéns pelo trabalho aí de vocês. E é uma oportunidade incrível a gente falar sobre esse assunto, porque existe um tabu muito grande, né? As pessoas não sentam à mesa e falam sobre menopausa. Pelo contrário, ninguém quer falar sobre esse assunto. Assusta. Por que assusta, Ale? Assusta, o desconhecido assusta, né? Então, eu falo que mesmo antes da menopausa, as mulheres vivem divorciadas do ciclo feminino. Muitas mulheres não sabem em qual momento é uma fase folicular, o que acontece nessa fase, o que acontece na fase lútea, por que antes de menstruar a gente tem aí algumas alterações de humor, a gente altera o sono, a gente fica mais irritada. Isso são os nossos hormônios ao longo do mês. Eu falo muito nas minhas palestras que, apesar de termos um ciclo instável, né, em alguns momentos eu tenho um hormônio mais predominante, no outro momento do mês aí de 30 dias eu tenho outro hormônio mais predominante, dentro dessa instabilidade a gente tem ali uma normalidade. Aquele altos e baixos em determinados momentos, eles precisam acontecer. E aí, quando chega na menopausa, o que parece complicado fica ainda mais complicado, porque aí já não tenho a frequência exata de quando o estrogênio vai estar alto ou de quando a progesterona vai estar alta. Esse ciclo de 30 dias começa a alterar muito. E aí é o medo do desconhecido mesmo, porque imagina, a gente, após os 40, eu falo que pode ser até após os 30, hoje a mulher com tantas tarefas, a gente confunde muito os sintomas do estresse com os sintomas do climatério e da menopausa. São, gente, exatamente Iguais. iguais. É isso. Então, eu cismei que eu tô no climatério. Eu tenho 47 anos. Você não cismou, você está. Então, aí assim, aí eu falo para as pessoas, eu tô muito irritada, enfim, sono, eu não tenho calor, essas coisas eu não tenho, mas assim, Sim. eu percebo que tá exagerada a irritação, porque é o que você falou, na menstruação, quando você menstrua regular, você sabe os dias e tudo bem, é TPM, Sim. você trabalha com aquilo 3 dias e tudo bem. Eu uso Dilmirena, então não menstruo. Sim. Aí eu fui olhar os exames no começo do ano, tava tudo normal, só que não tá tudo normal, o meu, juro. E aí, é de fato muito parecido. O estresse do trabalho, da rotina, da maternidade, do dia a dia. Mas não tá. Eu percebo que ele é mais intenso. O estresse, ele agrava os sinais e sintomas dessa fase do climatério. Igual você falou assim, eu acho que eu estou no climatério aos 47 anos,
todas as Tá, mulheres ótimo. aos 47 estão no climatério. Ótimo. O que acontece? Essa fase de climatério a gente chama dentro da prática clínica de transição menopausal. Então, os sinais e sintomas da menopausa é um marco apenas. É exatamente o dia em que você não teve os 12 últimos ciclos menstruais. Então, por exemplo, hoje, a partir de hoje, eu conto que estou na menopausa. A menopausa é um marco. Ou você está antes da menopausa, ou você está depois da Como é esse menopausa. marco? Como é que eu sei? 12 ciclos menstruais que não vieram. Então, por exemplo, você não menstruou janeiro, você não menstruou fevereiro, menstruou março. Pronto, você vai ter que começar a contar de novo. Aí não menstruou abril. E de abril até abril do próximo ano, se você ficou sem nenhum ciclo menstrual, sem menstruar 12 meses, aí começa a menopausa. o médico dá o diagnóstico de menopausa. Pronto, Não tem é só idade marco. certa. Não tem idade. A população brasileira, a média de mulheres na menopausa no Brasil é 54 anos. Isso é uma média. Uma média, E sim. o que acontece atualmente é uma menopausa precoce. É. Então, a menopausa precoce, trazendo o gancho aqui do seu estresse, da sua rotina, da mãe, né, da mulher multifatorial aí, A grávida multitarefas. pode também E esse cenário que nós vivemos hoje, e não colocando um cenário ruim, né? Sim, eu acho que, ok, tudo bem, estamos aí nessas multitarefas. Isso realmente antecipa essa menopausa, porque o estresse traz desequilíbrios hormonais significativos. Mas como, Ale? Se a gente for pegar um pilar só, que é o quê? Eu tenho o órgão reprodutivo, né? Então, o que acontece para que eu mantenha esse equilíbrio hormonal? Eu tenho meu ovário produzindo lá os hormônios adequadamente. Só que para tudo isso acontecer, para esse órgão reprodutivo estar em pleno vapor, eu tenho que controlar o estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo nada mais é do que se a gente realmente intensifica muito uma atividade física e não faz uma alimentação equilibrada com antioxidantes, se a gente não faz uma suplementação para equilibrar isso, o que acontece? A produção de radicais livres proveniente de diferentes fatores, de uma atividade física, do ar que a gente respira. A gente respira oxigênio e a gente já produz uma espécie reativa de oxigênio. Então, assim, as toxinas que nós entramos em contato, e tem o evitável e o não evitável, né? O evitável é, se você começa a escolher coisas no seu dia a dia, um creme hidratante, uma maquiagem que não tem toxinas, você minimiza o contato com substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas que a gente pode evitar, muitas vezes não são evitadas pela grande maioria das pessoas. Então, a gente vai acumulando isso. Isso vai aumentando as espécies reativas de oxigênio. E aí, o nosso corpo, para lidar com isso, só com uma alimentação adequada e com uma suplementação. Para quê? Para poder evitar o processo inflamatório. Então, quando vocês escutarem assim, bom, para eu poder ter um bom equilíbrio hormonal, eu preciso desinflamar, eu preciso ter um bom processo antioxidante, é porque eu preciso preservar a função desse órgão. E os radicais livres e a inflamação, substâncias inflamatórias produzidas no nosso corpo, que também são produzidas através do estresse oxidativo, vão levar ao prejuízo desse órgão, e não só do órgão reprodutivo. Aqui a gente está falando especificamente da produção hormonal. Sim. Então, eu preciso desse órgão ali eficiente. Só que leva a danos na saúde cerebral, na saúde óssea e em outros tantos, né? E o cabelo fica mais fraco ao longo dos anos. A gente perde cabelo, a gente perde a elasticidade da pele. Existem diferentes frentes para a gente perder um colágeno, para a gente não ter um cabelo saudável. Uma delas é estresse oxidativo, inflamação, desequilíbrio hormonal. E por isso, de fato, quando a gente chega aos 40, ou passa, ou está próximo, 38, 42, etc., isso tudo piora, porque você vem acumulando isso durante a vida, obviamente. É um acúmulo. Vocês já escutaram aquela coisa assim, nossa, cheguei aos 40, mas não sei, nunca tive isso, e agora eu tô com esse negócio aí. Não, você não tá com esse negócio aí, não apareceu do dia para a noite. Você acumulou. Olha, vamos lá.
O que você fez ao longo dos seus 40 anos, né? Então, por exemplo, quanto antes eu me tratar, eu fazer uma boa alimentação, eu fazer exercício, eu posso minimizar esses efeitos? Super. Olha, 90% das doenças crônicas não degenerativas são evitadas quando nós colocamos um estilo de vida saudável. Isso é dito por diferentes pesquisadores, é unânime. 90%, gente. E aqui eu estou falando de doenças crônicas não degenerativas. O que isso tem a ver com a menopausa? Hoje, quando a gente fala de declínio hormonal, que é o que a gente vai vivendo no climatério, na menopausa, a gente tem muitas doenças associadas devido à queda hormonal, doenças cardiovasculares, doença óssea, neurodegenerativa. Por quê? Porque, principalmente o estrogênio, ele tem papel importantíssimo em todos os órgãos, praticamente. Então, no cérebro, ele vai ajudar na produção de neurotransmissores. Então, por que a gente altera tanto o humor, né? Por que a gente fica tão irritado? Porque não está sendo produzida a serotonina adequadamente, não está sendo produzido ali, né, uma dopamina adequadamente. Então, a criatividade, né, aquela atividade, né, isso vai se perdendo. Por quê? Porque o estrógeno, declinando, vai deixando ali uma função que era feita e que não se faz mais, e você chega num pico de estresse e a única coisa que você quer é, de fato, se esconder e deitar e dormir. E aí vem aquela coisa da depressão, né? E aí soma. Você já traz um pouco ali para a depressão. E também perde a libido sexual, que é uma coisa tão importante para a mulher se manter ativa. Né? Mas, gente, olha, vamos falar aqui. Libido. Isso, Ai, graças a Deus. Libido. Esse problema eu não tive ainda. Assim, não sei se eu terei, né? Mas acontece. Mas acontece. Muitas amigas minhas reclamam que têm a mesma idade que eu. Muito. Mas olha, eu vou te trazer aqui uma coisa, Roberta. Libido é vida, é vitalidade, energia. Então, vamos colocar essas palavras aqui: vida, vitalidade, energia. Se a gente tem isso, a gente vai ter libido. E aí, as pessoas colocam um peso da libido. Estou nos 40 anos, o hormônio... não tenho problema nenhum com isso. Não é só o desequilíbrio hormonal. É claro que tem um papel importante, não só da testosterona, mas do estrogênio na libido. Porque ele traz tantas funções para o nosso corpo, não poderia ser um hormônio só. Tem, mas as frentes, né, para um prejuízo na libido, para uma queda de libido, de novo, são diferentes. Né? Então, eu tenho desequilíbrio hormonal, eu tenho estresse, porque quem está cansado, como você vai ter libido? Verdade. Não, gente, isso é me verdade. conta, você vai chegar exausta em casa, você vai estar, vamos lá, vamos fazer acontecer? Não dá. Não vai, gente. É cansaço, né? É falta de energia. É falta de vitalidade. Então, a gente precisa muito associar essas duas coisas, porque a gente pode tentar equilibrar dentro de uma situação de estresse, dentro de um climatério, outras terapias alternativas que vão equilibrar tudo isso. Então, por exemplo, por que eu falo terapias alternativas? Uma prática de relaxamento, uma meditação, que as pessoas nem tentam muitas vezes. Né? Porque eu falo que é a falta do conhecimento. A meditação apenas 2 minutos. Por dia. Muito né? Não precisa ficar 40, 50 minutos. Imagina. Porque aí, de fato, a gente não tem tempo. Hoje, o que os estudos mostram quando fala sobre mindfulness? Né? E quando eu coloco práticas de mindfulness no dia a dia, a prática mais eficiente é a meditação. Né? Só que a gente tem diferentes tipos de meditação. Eu tenho meditação ativa, por exemplo, a oração. O momento de gratidão, ali, de agradecimento, é um momento de mindfulness, é um momento ali de meditação. A meditação ativa de um yoga, de um tai chi, ou até mesmo desportistas sérios, atletas que são mais sérios, quando colocam a prática do esporte. É um momento meditativo. Você está pensando em quê na hora que você está jogando um tênis e tem que acertar a bolinha amarela? Na bolinha amarela. Então, você está ali o tempo inteiro focado. Meditação o quê? Foco, concentração. E é muito diferente quando falam de meditação em não pensar em nada, né? E você não se prender. Não pensar em nada é só quando a gente vai virar estrelinha, né? Lá no céu. Que é diferente de não se apegar a nenhum pensamento. Nós aqui, o pensamento vai vir,
e a gente tem que deixar fluir. Por que que a meditação ativa como uma oração, ela é um momento eficiente ali de meditação? Porque você está só agradecendo. Então, você está focado naquele momento. Então, você pode meditar cozinhando, você pode meditar no banheiro, tomando seu banho. Ixi, não tem problema. Você pode meditar tomando o seu banho. Então, tem diferentes formas. A mais eficiente, os estudos mostram que é a meditação clássica, mas tem outras formas. E aí você vai gerenciar o seu estresse, vai trazer mais vitalidade, vai trazer mais vida para o seu dia. E aí é uma forma da gente não deixar essa peteca do libido ali cair, né? Ótimo. Essa questão da oração eu até faço, assim, como dica para vocês. Aí cada um tem uma religião, e óbvio, né? É bem oração tranquilo. Não é sobre religião. É sobre você. Exatamente. Então, isso eu faço, é engraçado. E quando eu corro, é que, assim, eu em geral, eu quero correr. Eu corro 2 vezes por semana. Eu gostaria de correr 4, né? Porque aí, de fato, eu consigo perder peso real. Mas eu corro ouvindo oração, porque aí é meu, tá? Escuto música, eu gosto, eu gosto. E parece que, assim, naquele dia sempre é tudo mais fácil, entende? Porque porque ficou... Primeiro porque eu tive a prática, né, aeróbica, que eu já me sinto melhor porque eu sei que eu tô perdendo peso. Aí já é uma coisa... é mental, já é a gente. mente. As coisas são mentais. E aí depois tem essa questão também da música, enfim, que é uma música que eu gosto. A música mexe ali com o sistema nervoso central, então traz esse relaxamento. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa, Lê. A gente precisa, né? Eu acho que depois dos 40 aí, na verdade, a gente precisa se cuidar sempre. Eu acho que a dica é essa. O cuidado, ele deve existir sempre. Quanto antes, melhor, né? Pra não acumular, né? E ter que aí resolver tudo depois dos 40, ficar desesperado, agora tem que resolver tudo. E remediar, às vezes, a mudança dói, né? Imagina, você está numa fase que tem alterações, que já são mudanças que você não controla. E aí, chega nessa fase de climatério e menopausa, alguém ainda te fala e fala assim, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que treinar. Isso. Poxa, é muita mudança, entende? Então, quanto antes, melhor, mas nunca é tarde. A gordura, por exemplo, o sobrepeso, ele é um processo inflamatório, né? O tecido adiposo, ao contrário do que a gente pensa que está ali só esquentando nosso corpo, ele está... Nem tá, viu? Ele está, minha filha, super ativo lá, liberando citocinas, que são substâncias inflamatórias. Então, não existe obesidade saudável. Não existe. Obesidade é uma doença crônica, não degenerativa e precisa ser tratada. Porque esse tecido adiposo, ele está ali mandando comandos para o seu corpo, comandos que vão trazer prejuízos significativos. Então, a gente precisa controlar o peso. E quando a gente fala da obesidade não ser saudável em nenhum momento, você pode até ter alguns exames, parâmetros que não mostram ali nenhum caso sério de enfermidade, de disfunção. Mas ela precisa ser tratada. E aqui a gente não está falando de ter o corpo mais magro, mais sarado. É controlar o peso. Hoje a gente tem valores de composição corporal que indicam se a gente está no caminho. Poxa, ou você pode ter 18%, ou você pode ter 25% de massa de percentual de gordura corporal. Tudo bem você ter 25, eu não estou te pedindo para ter 18, ou para ter 15, ou para ter 11, ou para ter 12 igual a mim. Não é sobre isso. É para ter pelo menos 25, onde os estudos revelam que aquele valor entrega ali um grau de saúde, sabe? Então, a gente precisa cuidar. Mas é mais difícil depois dos 40 perder peso. Por quê, Ale? Eu não considero assim. Essa frase. A maioria das mulheres. Essa frase. Os hormônios me prejudicam. Olha, eu acho que é um pouco, talvez, de. Meu metabolismo bengala, desacelerou. É isso que a gente ouve, não é? Eu escuto isso de várias amigas. As minhas amigas têm mais ou menos a mesma idade que eu. Então, elas estão vivendo a mesma fase. Mas eu falo para elas que é um pouco de bengala. E assim, aí no meu caso, por exemplo, eu sempre tive problema com a balança. Sim, eu tenho uma família que tem obesidade mórbida, assim, de 160, 140 quilos. Então, assim, eu sempre tive problema com a balança. Então, eu tenho dificuldade para emagrecer? Tenho. Porque eu tenho 47 anos? De verdade, não. Não, é só por isso. Porque, entendeu? Às vezes eu tenho um pouco mais de preguiça do que eu tinha aos 30. Você sabe que na minha consulta, quando eu recebo essas frases, porque não é uma linha direta, não é depois dos 40 é mais difícil perder peso. É claro que nós vamos ter que ser mais estratégicas.
tá? Para poder perder peso. Mas não é uma missão impossível ou não é a missão mais difícil. O que acontece, eu sempre peço para os meus pacientes fazerem uma reflexão quando elas chegam assim, meu metabolismo está lento, eu não consigo mais emagrecer depois dos 40. Já dá diagnóstico. Assim, olha, há 10 anos atrás você treinava mais ou menos que agora. Principalmente quando fala assim, eu perdi peso e agora não perco, tá? E aí você vai colocando o que era antes e o que é hoje. Mas eu vou te falar, 99% delas, das minhas pacientes que eu faço essa reflexão na hora da consulta, falam, é mesmo, eu treinava mais, agora eu estou, né, mais flexível. Aí a gente começa a ser mais permissiva no social. Mas eu como um pouco mais. Mas aí eu vou beber e vou comer. E aí a gente realmente, poxa, a gente já tem ali um solo, né, que é o nosso corpo mudando um pouquinho. Sim, mas e aí os outros hábitos alimentares e estilo de vida não acompanham essa mudança, pelo contrário, vai ficando mais frouxo, aí vai ficar mais difícil mesmo. É matemática, você gasta menos e come mais, né? É uma das, né? Eu falo que é um dos pilares. Tem 4 pilares muito importantes quando a gente fala que a alimentação funciona, assim, para emagrecimento após os 40. Então, tem o quanto você come, que é matemático, é calórico, né? Come mais, gasta menos, não tem jeito, a conta vai dar ruim. Quando você come, quando, que horário, qual a sua distribuição das refeições ao longo do dia, como você come. Então, o problema eu acho que está justamente no como. O como você come, é correndo, é pensando. Eu como sem, não presta atenção. E o que você come. Então, tem não, 4, o que o torresmo não então, tem 4 coisas para a gente poder pensar. Então, eu falo que a mulher acima dos 40, olha, é um tiro no pé fazer restrição calórica. Então, não adianta vamos comer menos depois dos 40. Esquece. Você vai comer mais para você emagrecer. Só que você precisa escolher melhor, você precisa escolher melhor os seus horários, você precisa se dedicar. Você não marca 1 hora para ir no salão fazer sua unha? Sim. Quantas vezes na semana? Uma vez na semana fazer unha? Não é possível que você não pode marcar um horário na sua agenda para comer meia hora ou para ter 20 minutos do seu café da manhã. Na cara, dona Roberta. É isso. Sabe? Foi então, exatamente assim, isso. A gente tem horário para tudo, mas aí para alimentação. Em reunião, sabe que outro e dia. E come fazendo reunião, e come na frente do Eu computador, vim pra cá comendo café no carro, assim, gente. Então, eu acho que isso é muito ruim. Às vezes eu até respiro e falo, nossa, gente, mas por que eu não tenho 5 minutos para poder sentar e comer? Não precisa ser assim. Acho que as nossas conquistas do dia a dia, né, de sermos mães, empresárias, bem-sucedidas, trabalhar, enfim, não precisa anular o que é o autocuidado, sabe? Ele precisa existir para você dar conta de tudo. Se você não tiver autocuidado, você não vai dar conta de tudo por muito tempo. Então, as escolhas, elas têm que ser essas frentes, né? Então, você precisa ter horário, você precisa entender o que você está comendo. É claro que você vai comer um torresmo um dia ou outro. Eu diminui bastante. Ele não vai fechar a conta se eu comer na velocidade. Eu queria perguntar exatamente sobre alimentos específicos. A gente pode aqui falar para as mulheres que estão assistindo o Pode Mãe nesse momento? Por exemplo, tem algum alimento que eu devo incluir que pode me ajudar? Por exemplo, esse aqui por exemplo, cúrcuma, dizem que é um super alimento. Super alimento. Eu faço meu shot, agora eu tenho de manhã, faço meu shotzinho com cúrcuma, gengibre, um pouquinho de própolis e limão. Tomo todo dia de manhã. Funciona? Eu gosto há muito tempo, eu faço isso. Eu acho que você falou uma palavra-chave aí. Você gosta do seu shot. Eu não vou tomar esse shot. Eu, Alessandra, não vou tomar esse shot de manhã. Eu não vou tomar uma coisa ruim de manhã, que não tem um gosto que me agrada. Não é, mas eu vou usar o gengibre na minha comida, eu vou usar a cúrcuma nas minhas refeições, eu vou usar o limão para me ajudar na digestibilidade em outro momento do dia. Então, assim, fica uma coisa que parece que tem que ser esse shot, que tem. Não precisa. Existem fica engessado, né? Fica. Eu fazia esse shot. Você pode se adaptar. Mas eu fiquei com preguiça. É o que você falou. Eu gosto. Se você gosta do seu shot, se é um ritual legal para você,
maravilha, continua com ele, porque precisa ser gostoso. Né? A gente precisa gostar do que Não a pode gente ser, está tipo, uma preparando. obrigação, eu tenho que fazer. Tipo, nossa, eu vou misturar isso daqui. Fechar o nariz e... Tem um alimento que toda não. mulher tem que colocar no dia a dia, que é a maca peruana, né? A maca peruana que é a maca peruana? Que é isso? É um tubérculo. Eu vi que até homens estavam tomando para a libido. É um tubérculo que equilibra ali os hormônios, mas traz vitalidade, é anti-inflamatório, antioxidante. Vou colocando. E Em geral, eu gosto de tudo, né? E Tipo, uma das, né, ali, das revelações dos estudos mostram na libido, né? Por quê? Porque ela vai equilibrar ali os hormônios. E é ruim tomar ali misturado. Se você pega um copo assim com um pouquinho de água, coloca a maca, não é uma coisa gostosa, né? Então, mas tem gente que vai tomar e não tá nem aí, tá tudo bem. Eu pego e misturo num shake que eu vou fazer com proteína e tal, e eu também não sinto o gosto dela. Mas dá pra misturar, tipo, no arroz? Dá, assim? dá. Num Pode misturar. frango? E o No frango não sei. Mas é um pozinho. São 3 gramas que você tem que usar só por Mas é um pó? É um pozinho. Então, aí muitas pessoas Nossa, me sair daqui e perguntam comprar sobre o comprimido, né? Os benefícios, eles acontecem com doses de 3 gramas ao dia de forma frequente. Um comprimido, uma cápsula, vai conseguir entregar 500 miligramas. Então, você vai ter que tomar 6, né? Então, depende. Se você quiser tomar 6 cápsulas, vai funcionar, porque está ali 3 gramas, tá? Mas não é o que as pessoas fazem. Elas compram a maca na cápsula e vão tomar uma. E na cápsula, né, ali atrás, na tabela nutricional, pode até estar indicando 6. Mas 6 é muito mesmo, né? Você compra e fala, nossa, 6 cápsulas, não vou tomar não, vou tomar só 3. Tá, mas, então... O estudo mostra 3, então não tem que tomar 1,5, né? É isso. O que ajuda efetivamente a maca peruana? Que Equilíbrio hormonal, controle de metabolismo de glicose na libido, porque equilibra ali, né, os hormônios, testosterona, estrogênio. Então, a gente tem benefícios da maca na vitalidade, né, no seu dia a dia mesmo. Então, é muito legal. Deve dar energia também, né? Dá Assim, energia. não, pensei né, na nisso. função Tem algum horário mitocondrial. melhor, Lê? Não, qualquer momento do dia. Com algum alimento? Com algum alimento. A minha mãe, por exemplo, está na fase da... Eu acho que ela já passou da menopausa. Já tem 12 meses que ela não teve, acho que, o último ciclo menstrual. E ela tem muito calor, etc. Os fogachos, e né? ela fuma e os médicos... O tabagismo é um altíssimo fator de risco para todos os sintomas da menopausa. E aí, inclusive, para reposição hormonais, né? Não é indicado. E aí, falam de vários alimentos, tipo amora. É ótimo. Come amora. Enfim, quais alimentos que são sugeridos? Mas quanto, como ela né, come, eu acho que é importante. E aí a gente fica saber. uma coisa muito superficial, né? Come amora. E a pessoa não tá bem, vai lá assim... Mas de alimentos fica difícil mesmo a gente falar, porque quando a gente fala de doses terapêuticas de um composto ativo presente na amora, por exemplo, aí eu passo para suplementação. Porque senão a gente tem que comer muita amora. O que é bacana é que a gente já comece lá nos 40, antes de ter os sintomas, a já ter hábitos como tomar o chá de folha de amora, né? Ou comer amora. Então, são hábitos ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, a linhaça, os estudos mostram a linhaça é rica em lignana, que é um fitoestrógeno. E eu falo que a presença dos fitoestrógenos é como se você fosse assim, pular de uma janela e lá embaixo tivesse uma cama elástica. O fitoestrógeno é essa cama elástica, só a queda, né, é leve, alivia. Então, assim, os fitoestrógenos não vão suprir a necessidade 100% do nosso corpo de estrogênio quando eu tenho uma queda significativa. Mas, pelo menos, eu não tenho uma queda brusca. Então, o seu corpo, na menopausa, declina o estrogênio. Se eu tenho fitoestrógeno, a queda é menos brusca. E é isso que nós buscamos na nutrição. É o quê? É que essa mulher não viva uma montanha russa no climatério, né? Então, eu quero que essa queda seja mais harmoniosa e não tão brusca, né? Porque senão os hormônios ficam assim, parece que é uma montanha russa. Um dia você está de um jeito, um dia você sente fogacho, outro dia você está irritada, outro dia a relação sexual dói, aí outro dia é ressecamento vaginal, aí outro dia é incontinência urinária, aí outro dia você está ganhando
peso e aí outro dia você não consegue treinar porque você está cansada. É uma loucura se essa mulher não se cuida e vive aí nessa montanha-russa que é a fase de galerinha, você já tem 37. Melhor vocês já começarem a pensar nisso. Senão vai chegar na minha idade, já viu? A percepção que eu tenho, ficar assim, doida. do passado, né? Lá no passado as pessoas se alimentavam para matar a fome, né? Lá atrás. Então, o que eu encontrava, eu me alimentava, eu precisava matar a fome. Com o tempo, acho que passou por uma fase de alimentação, acho que mais comida de verdade, né? E hoje eu percebo que a alimentação ela é uma coisa de prazer social. E não entendendo que a gente precisa daqueles nutrientes para que tenha um bom funcionamento no corpo. Então, nossos hábitos é muito parametrizado por prazer. Eu vejo que a grande parte da sociedade... Sim. Então, a gente vai num evento. Por exemplo, segunda-feira minha mãe falou, vamos passear com a cachorra lá naquele lugar. Do lado tinha o McDonald's. Vamos comer no McDonald's, todo mundo foi comer no McDonald's. Aí um dia o fulano fez um aniversário e chamou pizza. Aí o terceiro dia, eu adoro comida japonesa. E aquilo vai se transformando numa bola de neve muito grande. E aí quando você para e pensa na sua dieta efetiva, na sua rotina de hábitos, você não comeu talvez nada do que você precisasse, que não fosse para matar fome, hoje era prazer. Só complementando para você falar, Lê, é porque também a gente vive numa sociedade que a gente não tem mais prazeres em coisas básicas, tipo, a gente acha o prazer como uma fuga na comida. Perfeito. Não é, Lê? Então a gente acaba vivendo, eu vou viver esse momento de prazer, vamos reunir todo mundo para comer. Porque a única coisa que eu tenho é isso. Porque você não escuta um passarinho cantar, você não vê um amanhecer de uma forma real, como é bonito. Você não consegue. Eu acho que tem várias variáveis. Essa que a Márcia trouxe para mim é perfeita, assim, né? De onde você busca os prazeres da sua vida. Né? Você pode buscar de diferentes formas. Eu não por ser nutricionista, mas assim, eu e várias pessoas que eu conheço não olhariam, tipo, numa segunda-feira para um McDonald's, por exemplo. Mas são hábitos. Então, se aquilo, para aquelas pessoas, é uma escolha normal, tá tudo bem. E ela vai se repetir. Então, eu falo que precisa de conhecimento, precisa de escolhas. A gente só melhora a qualidade de vida com escolha. E escolha é todo dia. Todo dia você escolhe. Você pode escolher hoje acordar mal-humorada e brigar com todo mundo. Ou você pode escolher ficar bem e viver um dia lindo. Você pode escolher o seu café. Escolha, é você quem escolhe. E se a gente tem consciência do autocuidado que é necessário, a gente escolhe melhor. Fica meio, né, jargão eu falar que eu escolho. Tem 2 meses que eu estou praticamente num hotel, porque eu estou fazendo reforma no meu apartamento. E eu tenho uma exposição de um café da manhã que tem tudo que você pode imaginar na vida. Sim, e as pessoas me falam, mas como que você consegue? O que eu faço? Eu me alimento primeiro. Eu olho, tem bolo lá, tem bolo de cenoura que fez parte da minha vida, que eu fazia, que eu amo. Não vou com você hoje, espera aí. Aí eu vou, como a minha fruta, como o meu shake lá de proteína, como lá meu pão, com o meu tofu, que é outro alimento que tem que colocar no dia a dia. Eu vou falar os alimentos que a gente precisa ter todos os dias também, para não perder o gancho da Roberta. E aí eu olho para o bolo e falo assim, passou. Tipo, eu já estou alimentada. É sobre nutrir-se. Então, se nós estamos... Por isso que eu falei de restrição calórica. Se nós estamos nutridas, a gente não vai olhar para o lado e querer colocar qualquer coisa para dentro. Mas toda quarta-feira tem um bolo de milho. Milho mesmo, faço com milho. Com milho. Ai, que delícia. Eu faço. Aí o que eu estabeleci para mim? Bom, não vou comer meu pão, não vou comer minha tapioca, que seria o meu carboidrato, eu vou comer. E eu como feliz. Não fico com culpa, não. E nem engorda, né? Porque você sabe fazer. Imagina, tá dentro ali de uma troca que eu fiz. É um carboidrato por outro carboidrato. Eu tô bem, eu tô comendo, eu tô feliz. E não é assim, sabe aquela pessoa que tá na festa e fala assim, eu vou comer esse brigadeiro aqui. Essa sou eu. Ai, meu Deus do céu, nossa senhora, mas eu não devia estar comendo. Cara, come esse brigadeiro. Come outro dia. Mas se você estiver ali, naquela festa, com uma mesa enorme de doces, desnutrida, passando por restrições, né, passando por escolhas inadequadas ao longo de muito tempo, você vai comer mais do que você deveria daquela mesa. Então,
eu falo que é aprender a ter uma nova relação com a comida e acreditar. A gente pode de tudo, mas é o que você come na maior parte do seu tempo que vai te trazer qualidade de vida. Não é a exceção. Faça da exceção um momento de prazer verdadeiro, sem culpa. Porque a culpa aumenta a ansiedade. A ansiedade dá estresse. Estresse aumenta apetite. Come mais. Inflame. Come. Então, É um ciclo. olha, o nosso corpo, o nosso olho brilha, a gente fala, né? A nossa boca, saliva, tudo tem aqui hormônios comandando. Então, a gente precisa entender que é tudo bioquímico. Se a gente faz escolhas inadequadas, por exemplo, no começo do dia, que mulher acima de 40 anos, existe um hormônio que a gente precisa cuidar, que é a insulina. Então, o estrogênio, ele tem um papel importante na sensibilidade à insulina, no metabolismo energético. Se essa mulher chega após os 40 anos e come muito açúcar, estou falando excesso, tá, gente? Excesso de açúcar, excesso de carboidratos refinados, a insulina dela vai pipocando. E no momento que o estrogênio está decaindo e que eu estou perdendo ali um fator importante que melhora a sensibilidade à insulina, mas ao mesmo tempo que eu estou perdendo essa sensibilidade à insulina, eu estou pipocando com comida aqui para essa insulina ficar mais alta. Então, você entende que as coisas, elas precisam fazer um pouco de sentido ali. Poxa, eu estou em um momento que é mais delicado, por isso que eu falei sobre estratégica, né? Sermos mais estratégicas nesse momento. Não existe uma dificuldade na perda de peso, existe a falta de estratégia. Né? Então, poxa, é um momento que eu perco a sensibilidade à insulina. Perder a sensibilidade à insulina leva a ganho de peso, tá, gente? Só para vocês associarem aqui. Outras coisas também. Ganho de massa fica prejudicado, tá? Então, se eu perco essa sensibilidade à insulina porque tinha alguém aqui me ajudando, que é o estrogênio, poxa, não dá para eu aumentar muito a minha insulina. Porque eu já tenho uma baixa sensibilidade a ela. Então, quem que vai trabalhar ao meu favor? Então, a gente vai comer carboidratos com proteínas sempre, porque aí eu diminuo o pico de insulina. Então, eu vou sendo mais estratégico. Aí vai ter um dia que eu vou fazer uma estratégia ali na semana com menos carboidratos. No outro dia, eu distribuo mais os carboidratos. Eu tenho que ir enganando o nosso corpo. Por quê? Para sair da zona de conforto, para ele conseguir metabolizar melhor os alimentos. Né? Então, sermos mais estratégicos significa aí lidar bem com a composição corporal após os 40. Eu escrevi o livro 40 Mais Saúde Feminina, acho que foi meu primeiro projeto grande assim de saúde feminina, mas o meu segundo projeto desse ano foi um produto digital que chama Emagreça 3 em 3. Depois de 20 anos clinicando, eu falei, poxa, existe aqui uma entrega de energia que eu acredito que vai atingir ali e atender a maior número de pessoas dos 40 anos. Eu vou fazer um produto que tem 40 horas de aula, mas a entrega é um plano alimentar, 21 dias. Então, você emagrece 3 quilos em 3 semanas. E isso são mulheres de 70 fazendo 60, 50, 40, qualquer idade. Falei que eu precisava dela. Qualquer idade, Falei antes da gente começar emagrecendo o podcast. pelo menos 3 quilos em 3 semanas. E você não tem noção como é esse cardápio. É muita comida. Então, os feedbacks que a gente recebe... Não precisa passar fome, né? Precisa ser assertivo, cardápio. é isso. Eu estou falando muita comida, por quê? Porque as mulheres tendem a diminuir demais. E aí, na hora que vê um cardápio que tem, puxa, um café da manhã legal, um almoço super... Nossa, tem até vinho, tem até pão, tem até banana. Isso é importante para mim. Então, assim... eu falo que o meu método do programa é reset metabólico. O que é reset metabólico? Eu vou ali fazendo o nosso metabolismo ficar mais eficiente, com ciclos de estratégias. Então, 3 dias você está fazendo uma estratégia, outros 3 dias outra, mas você não sabe, assim, tipo, você não precisa calcular nada, o trabalho duro eu já fiz, está lá. Está lá o plano alimentar, você segue, tem as aulas que eu acho que é super válido, porque conhecimento nunca é demais. Não, nunca. E as mulheres estão emagrecendo 3 quilos. Ai, gente, quero depois. Vou cobrar. Comprar o Vou fazer. Não, hoje comprar ela o falou que é Ozempic. eu falei. Hoje eu falei. Mas sabe o que acontece? Ainda bem que você veio, Eu tenho um problema com o Ozempic, Ale. Eu tomo Ozempic e eu emagreço. Eu paro de tomar, eu engordo. Aí, beleza. Aí, eu comprei o Ozempic e tomei 4 meses seguidos. E não perdi 1 quilo. Não perdi. Porque o que acontece? Ou o meu corpo acostumou e eu não aumentei a dosagem, né?
Porque ele é caro Você e aí eu continua fico... comendo muito. E aí Ou você eu continua bebo. comendo muito, Aí eu amiga. bebo, eu gosto de tomar vinho. Aí o que Quanto que acontece? você gastou de vinho nesse mês? E que você quanto não que gastou de emagreceu? Ozempic? Não, mas Não, é porque Ela, além de tudo, é assessora de imprensa de vinícola. Ah. Não tem que gastar em vinho. Eu prefiro beber vinho do que comprar um Ozempic. Aí eu peguei e falei, não sei. Mas hoje eu acordei com a vontade de novo de comprar o Ozempic. A semana passada, eu fui na farmácia. Quanto que tá? 1.063. Eu respirei e falei, vou gastar R$1.000 e não vou eu acho que emagrecer. tem coisas muito delicadas. Assim, Não, primeiro, porque, assim, pra não emagrecer, é muito uma automedicação Sim, é uma de automedicação. um medicamento que realmente altera muito o seu metabolismo. Né? Não, altera e não adianta você beber, né? Porque, teoricamente, ele não combina com bebida. Não combina. Na verdade, o Ozempic, ele é uma medicação super eficiente para quem tem síndrome metabólica. Né? Então, ele vai ajudar. Eu não sou contra o Ozempic, mas o que a gente vê é gente querendo perder, 5 quilos e tomando Ozempic. Eu tenho poucas pacientes que já chegaram até a mim com insulina tipo de 10, 12, 15, e que pararam o Ozempic e a insulina não diminuiu. E aí elas até assustaram. Eu falei, olha, você precisa voltar no seu endócrino, não dá para você parar. Você ainda está com uma alteração metabólica que com a alimentação e com a suplementação a gente não está conseguindo. Então, a medicação pode te ajudar, sim. Então, existe a medicação certa, no momento certo, para a pessoa certa. Isso. Né? Então, não estou falando aqui o que todo mundo já sabe, mas para o Ozempic, eu acho que quanto mais a gente reforçar, melhor. Não, é porque a minha amiga falou, não, Porque, Roberta, gente, compra, toma 1 miligrama, vai ser ótimo. Você vai Quando conseguir. você não precisa, é uma dó, porque ele altera uma função, um tecido do nosso corpo, que é o intestino, e que é hoje um dos principais órgãos que a gente está estudando, né? Então, assim, e altera significativamente, né? Então, a gente precisa entender. Então, a partir do momento que você não tem um bom peristaltismo, que você não tem uma boa evacuação por conta de uma medicação, você precisa dela se realmente, né, seus exames ou a sua condição clínica esteja, né, bem debilitada. Tomar um período o Ozempic, sem precisar muito, mas para reduzir um pouco a vontade do doce. Era uma vez por semana só, uma dosagem bem baixa. Mas Existem sabe diferentes que eu estratégias. senti também, Ale, que tava difícil ganhar. Eu parei de usar e consegui ganhar mais massa muscular. Senti a minha perna mais durinha. Meu marido falou porque isso. eu malho musculação. Ele e dificulta. tal. Ele dificulta o Então, ganho meu de marido massa falou isso. muscular. Ele falou, Roberta, você, sem tomar Ozempic, você ganha mais massa magra do que você tomando Ozempic e você não tá percebendo. Porque eu faço musculação, eu faço aeróbico. Mas isso é clássico, deve eu estar não até na sabia. bula, os médicos têm que falar. Nem li. Existe Então, por isso sim, o Ozempic com o Ozempic você não tem ali uma eficiência no ganho muscular. E aí é uma outra coisa que eu acho super importante a gente trazer para essas mulheres acima de 40 anos, que é o declínio de massa magra. E se a gente junta aquela frase, metabolismo lento, o metabolismo ele não fica lento com a idade. O metabolismo, ele se torna lento se você não faz nada para manter a sua massa muscular. Porque quem gerencia o nosso metabolismo é a quantidade de massa muscular. Então, se você consegue, ao longo dos anos, manter uma boa massa magra, você não vai falar meu metabolismo está lento. Porque o metabolismo ele só muda com a sua composição de massa magra. E o que a gente vê é que as mulheres não treinam adequadamente musculação, não comem adequadamente carboidratos e proteínas, porque eu preciso de carboidrato para ganhar massa magra. Eu não preciso só de proteína, né? Porque se eu não tenho carboidrato suficiente para energia do corpo, quem vai fazer energia? A proteína. Puxa, a proteína foi lá, fez energia e não tem proteína para fazer seu músculo. Então, assim, a gente precisa dessa distribuição adequada. E assusta, né? As mulheres que sempre tiraram carboidrato da vida, chegar num momento e falar, olha, você pode perder tudo, filha, menos massa muscular. Perde isso. Tudo na vida, menos massa. Então, as mulheres ficam com medo de comer, né? Ficam com medo de comer. Então, assim, você tem que ter medo de comer se você é sedentária, não faz nada, né? Mas comer com uma atividade física ali frequente, né? E colocando nessa fase de vida alguns alimentos que vão trazer ali o equilíbrio hormonal. Então, assim, eu faço, gente, tem umas coisas que eu faço que eu não prescrevo e nem indico, não. Mas vai que alguém adere aí e dá certo. Eu tenho alimentos que eu tomo todos os dias, independentemente da forma de apresentação. Se eu sei que não vai dar para fazer uma apresentação, uma comidinha linda, maravilhosa com aquilo, eu taco tudo num shake, como tudo de uma vez.
a linhaça. Então, a gente não vai comprar, não vai comer a semente de linhaça. A gente compra a semente e tritura em casa, tá? Então, a gente tritura... Tipo liquidificador mesmo. Liquidificador mesmo. Tá. Você vai consumir a farinha, porque o nosso corpo não tem enzima para degradar aquela casquinha, né, dela. Então, a gente precisa triturar para a gente absorver os compostos que estão ali presentes. E não comprar farinha direto. Não, triturar em casa, tá? Porque ela é altamente oxidável, ela tem um ômega 6 ali, né? Então, a gente triturando em casa, a gente preserva mais. E aí, também, a gente compra mesmo semente de linhaça, né? Vai saber. A normal, não aquela... Pode ser dourada Pode ser dourada ou... Pode ser dourada ou marrom. Aqui tiver perto da sua casa, pode ser, tá? Linhaça, o tofu, que também é fonte de isoflavone, tem muita mulher que tem medo, não precisa ter medo. A gente tem diversos estudos mostrando os benefícios do tofu. A tahine ou a farinha de gergelim. Farinha de gergelim é a mesma coisa da linhaça. A gente compra semente de gergelim e tritura para farinha, porque nem acha farinha de gergelim. O tahine é muito rico em cálcio. E hoje a tendência das pessoas é deixarem de comer os alimentos fontes de cálcio, né, que são os lácteos. Então, o tahine seria ótima aí também para gente. Inhame todos os dias. Por favor, faça o que você quiser com inhame. Pode fazer sopa, nada, pode fazer um shake, pode fazer um creme. Não tem gosto de Não nada. tem gosto de nada. Ele Eu pode lembro ser que quando uma minha filha era base. pequena, a escola, era sopa de inhame, era todo dia. Eu falei, mas por que é tanto inhame? Ele Porque tem era bom para criança. ele tem um poder nutricional muito grande, mas para a saúde feminina, nessa fase, ele tem um fitoestrógeno também muito legal, que também ajuda a gente nesse processo. Então, seriam de alimentos esses. Matcha, que é uma coisa que também não abro mão. O matcha, ele também é da mesma folha da camélia sinensis, do chá verde, né, que é a Camellia sinensis. E ele modula diferentes tecidos, desde saúde mental, saúde muscular, saúde óssea, saúde reprodutiva, saúde intestinal. Mas é chá? O matcha em pó, né? Você acha em chá, mas é mais raro. É um pozinho bem verdinho, que aí você pode... Eu faço muito assim, eu bato com leite vegetal, matcha, coloco um pouquinho de mel, uma proteína e eu tenho meu shake. E aí, quando eu não tenho tempo, é que eu falo, eu coloco matcha, eu coloco a tahine, eu coloco a linhaça, bato tudo junto. E tá tudo pode lá. almoçar isso? Você pode colocar a tahine na sua salada, você pode colocar linhaça Não. na sua Eu salada. posso fazer tudo um shake e almoçar? Não. Acho difícil você conseguir aí uma quantidade de fibras adequada, porque a gente tem 2 momentos. Você já viu que eu já estou querendo trocar, né, para trabalhar. Aí, ótimo você ter tocado nesse ponto, porque a gente tem 2 momentos do dia que a gente tem um consumo de fibras legal, que a gente pode ter um consumo de fibras legal, almoço e jantar. As fibras provenientes dos vegetais, dos legumes, né, que a gente coloca ali. Se você não tem o almoço e nem o jantar, aí realmente a quantidade de fibra vai lá para baixo. E por que eu estou falando isso? Quando eu falo que a gente precisa, por exemplo, de um intestino saudável, principalmente após a menopausa, após os 40 anos, por quê? Se eu consumo esses alimentos que eu falei por conta dos fitoestrógenos, esses fitoestrógenos presentes nos alimentos, na linhaça, no tofu, no inhame, eles só terão efeito no nosso organismo se eu tiver uma microbiota saudável. Senão não absorve. Senão eu não tenho o metabólito, então, para poder fazer a função dessas substâncias. Então, tem muita gente que, por exemplo, fala assim, nossa, mas eu como soja e tal, e não vejo nenhum benefício. Como é que está seu intestino? Eu prescrevi Roman e meu paciente não melhorou. Mas como é que está o intestino desse paciente seu? Você tratou primeiro o intestino para depois dar uma suplementação? Tem que tomar probiótico? A gente não trata intestino só com probiótico. Eu falo que probiótico é cereja do bolo. A gente trata o intestino com comida, Márcia. Comida de verdade, com os pré-bióticos. Os pré-bióticos são tudo aquilo que traz benefícios para o nosso intestino. Então, eles são as fibras, eles são compostos ativos como ômega 3, como cúrcuma, como um chá verde, como um resveratrol. Tudo isso tem efeito pré-biótico. No vinho. Tudo isso tem efeito pré-biótico. Lá no cardápio dela. No cardápio dela. Então, a gente... É uma taça por semana?
Uma taça por semana. Foi quanto a minha nutricionista na época, era uma taça por semana. Por semana? É por semana, amor! amor. Não é por dia. Ai, tudo bem. E é igual quando a gente fala, né, de reposição, muita gente tem dúvida, né? Menopausa, terapia de reposição hormonal. A gente não combina com álcool, infelizmente. Então, você vai escolher. Você quer beber ou você quer ter mais qualidade de vida, né? Controlar os fogachos. Fogacho não é um sintoma que toda mulher apresenta, né? Eu falei que eu conversei com um médico que foi muito interessante, a gente estava trocando informações sobre uma paciente, e aí ele virou e falou assim, nossa, que privilégio a sua paciente sentir fogacho aos 43 anos. Eu falei, doutor, mas privilégio? Porque você imagina, se ela não sente nada, os exames estão normais, a gente ia achar que estava tudo bem. E aí vem os sintomas, os sinais que a gente não sente. Né, que é um prejuízo na saúde óssea, um prejuízo na saúde cognitiva, um prejuízo na saúde cardiovascular. A gente não sente isso. Fogacho a gente sente. Irritabilidade a gente sente. Insônia, ressecamento vaginal. Então, toda mulher que sente alguma coisa, não acha ruim, não. Que bom que seu corpo anunciou que você já está passando por uma alteração hormonal. E aí você consegue tomar providências. Porque a mulher que não sente nada, ela está ali com outros sinais e o obscuros, corpo, né? É que não tem dor, né? Tipo, E esses valores param em algum momento? Eles podem parar com hormonal e com gerenciamento de estresse, com alimentação. Açúcar agrava os fogachos. Então, graças a Deus, eu só gosto. A gente terminar, eu queria só contar rapidinho que eu queria... Vou casar, né, Ale? Daqui a 25 parabéns. dias. Então, eu tava falando, que loucura e tal. Eu vou fazer 30 dias sem açúcar. Vi uma loucura dessa lá na internet, falei, vou fazer. Não consegui. Por quê? Porque eu pensei assim, gente, numa fase ansiedade, loucura de trabalho, maternidade, além de casamento, pra que eu vou zerar o meu açúcar agora? O que eu posso fazer por isso? Fazer um manejo consciente desse açúcar. Eu não vou comer uma barra, mas se depois do meu almoço eu sentir vontade de comer um chocolate, eu malho todo dia praticamente, eu vou comer o meu chocolate. Porque o meu marido, ele deixa pra comer um monte de doce à noite, por exemplo. E tudo de uma vez? Tudo de uma vez. Ontem ele tava lá no MM dele. Você quer? Eu falei, não quero, amor. Eu já comi meu chocolate lá na hora do almoço, já foi pra mim e tal. Então, assim, eu tô tentando fazer isso porque pra mim, no meu emocional, vai ser muito melhor do que se eu ficasse 30 dias querendo matar o meu marido. Talvez ele nem casasse mais comigo. Pode Gente, dar tudo o doce errado. pra mim Por quê? O doce pra mim é complexo. Eu tiro tudo. Então, O doce. você não acha que eu fiz certo, Ale? Me diz. Sim, fez. Eu acho que é controlar a sua ansiedade, né? Então, se atualmente esse é o manejo melhor para você, é isso que você consegue agora, né? Depois, de repente, mas eu posso eu fazer acho uma que vez por semana, porque eu já cheguei a comer só uma vez por semana, assim, que eu gostava. Mas isso. nesse momento eu não tô conseguindo. Uma vez por semana. Você não come, né, Lê, nenhum açúcar. Não, eu como. Tem Igual eu milho, te falei, bolo de tem o milho bolo lá, de milho. ó. Eu não sei a receita do bolo de milho, mas com certeza tem açúcar, porque ele é doce. Mas o como você come, né? Então, por exemplo, o bolo é o meu último alimento. Já teve Eu proteína, comi a salada. proteína, né? Eu comi meu shake, eu comi minha soja lá com espinafre, comi minha fruta e depois eu cheguei no bolo. Então, essa ordem dos alimentos também importa, né? Então, como você começa a sua alimentação, então na hora do almoço você chegou com muita fome, se você começa pelo macarrão, pelo arroz, danou-se, você vai comer até sobremesa. Então, se você começa pela salada, né, e depois vai ali e consome os acompanhamentos, os legumes e depois ali a proteína com carboidrato, com certeza você vai digerir menos. Né? Vai ter aí um comprometimento melhor aí com o seu apetite, sabe? E diminui mesmo, né? O apetite ao longo do tempo. Mas é aquilo, se você come em 5 minutos também não adianta, porque nem seu cérebro chegou a essa informação que você está em estado alimentado. Então, você precisa de um tempo. Eu falo que... E a sobremesa, por exemplo, igual ela falou do docinho depois da comida? Não, eu acho que se a gente for escolher um melhor horário para comer doce, o melhor fisiologicamente, é depois da atividade física. Melhor. Por quê? Porque seu corpo está ali trabalhando a todo vapor, com ótima sensibilidade à insulina, com metabolismo energético perfeito. Fisiologicamente seria isso.
Mas, poxa, comer doce, imagina, você treinou às 7 horas da manhã, vai lá e comer um doce? Não, não vai dar certo. Aí você comeria após uma refeição, mas manejando a carga glicêmica. O que significa isso? O quanto de carboidrato você está colocando naquela refeição. Então, por exemplo, a Márcia, puxa, eu quero comer meu doce hoje após o almoço. Tá bom, então recheia esse prato com bastante folhosos, com legumes, com uma boa proteína. Tira o carboidrato XYZ, que pode ser qualquer coisa, macarrão, arroz, tubérculo, e coloca o seu doce depois, né? Mas faça essa ordem e atenta aos 4 pilares, né? A gente tem ali, né, o quanto, o que, o como e quando você vai comer, né? Então, isso tudo é importante. Eu ficaria aqui 3 horas falando. Então, mas infelizmente a gente precisa encerrar e eu preciso contar uma novidade para vocês. A Alessandra gentilmente deu este livro que nós iremos sortear. Então, fiquem atentas aí às comunicações, né? No Instagram e etc. Porque a gente vai sortear o nosso arroba aí, gente. @podmãeoficial. Maravilha. Vamos fazer o sorteio. Ale, eu queria que você desse o seu arroba também para todo mundo aí te procurar. O meu arroba é Alessandra Feltri. Tem no meu link da bio lá o livro também disponível para vocês e tem muito conteúdo lá no meu Instagram. E o programa que você fez também tem no link da bio. Tem tudo meu, todos os meus produtos, todos os meus programas, atendimentos, tá tudo lá. Podcast, ela também tem um podcast. Eu tenho Que Mulher é Essa? Também é um podcast. A gente acabou de começar, assim, recente. Eu gravei já com ele. Mas você foi uma das primeiras convidadas nossa. Que também a gente traz temas diversos, mas a tendência é sempre falar sobre saúde, até mesmo, porque a gente sabe que esse tema está em alta, então a gente traz muita informação sobre saúde também. E é importante conscientizar, né? Porque, de fato, a informação real e boa é legal a gente exatamente disseminar. Exato. Obrigada, Alessandra. Obrigada, eu. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Segue aqui, curte. Beijo.